Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Gente, hoje a internet ela tá impossível aqui na escola, tá? Tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona. Mas a gente vai tentar aqui, tá? Ok. Se dá certo. Vamos lá pra... Ah, meu Deus, caiu de novo. O Zoom não tá firmando aqui. Peraí, deixa eu coisar. Não, tá ok. Vamos lá pra geometria analítica. A gente estava falando sobre semelhança entre triângulos. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Jéssica e Sim. Gabriel. Então vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho. Isso aqui eu já falei na nossa última aula, mas eu vou relembrar isso aqui com vocês, tá? Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem umas observações. Ele tem 3 lados, né? Quando ele possui pelo menos 2 lados na mesma medida e 2 ângulos congruentes. Aí a gente está falando de triângulo isósceles. Ele vai ter 2 lados com a mesma medida, como aqui no exemplo, tá vendo? Ó, aqui, ó. E 2 ângulos congruentes. Então, eu tenho 2 lados com a mesma medida, ó. Medida B e B. Lado direito, lado esquerdo e lado direito. E os 2 ângulos têm que ser congruentes, quer dizer que os ângulos são iguais, tá vendo? Ângulo alfa, tá? Isso é uma característica de triângulo isósceles. O triângulo equilátero é também um caso especial de um triângulo isósceles, porque ele apresenta não somente 2, né? Mas todos os seus 3 lados iguais, assim como os ângulos que medem todos 60 graus. O triângulo isósceles, o ângulo é formado pelo menos 2 lados congruentes, que é dois lados iguais, que é chamado de ângulo do vértice, e os demais ângulos denominam-se ângulos da base e são congruentes também. Ou seja, tem lados iguais, ângulos iguais, tá? Continuar aqui. O triângulo escaleno, ele tem esse formato aqui, ó, e ele possui as medidas dos 3 lados diferentes. Então, essa medida é diferente, essa é diferente e essa também. Gente, a conexão tá ficando instável, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Tem hora que dá uma travada, mas logo a senhora volta. Tá. Se ficar muito ruim, vocês me falam, tá? Porque hoje Ok. tá impossível. Eu não consegui dar nenhuma aula direito hoje, para falar pra vocês a verdade. Nenhuma. Então, os ângulos internos de um triângulo escaleno, eles também possuem medidas diferentes. Então, se eu medir, ó, o ângulo desse lado aqui, desse vértice aqui, é diferente desse ângulo aqui, que também vai ser diferente desse, tá bom? Então, vamos olhar a característica dele no próximo slide. Então, aqui, é importante a gente lembrar, né, que quanto aos ângulos, os triângulos eles estão classificados em triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, olha só, triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, tá? E o triângulo, ó, esse aqui, ABC, é retângulo em A e seus elementos são, ele é retângulo em A, tá vendo aqui que ele forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aí vai ter uma hipotenusa, que é o nosso B aqui, ó. E catetos, os nossos catetos é os seus lados, que no caso é esses lados aqui, esse lado e esse lado, tá? Aí a hipotenusa, gente, e tem uma altura, que é a nossa hipotenusa. A hipotenusa é a nossa altura, que é a altura que ele tem de um lado e outro, que no caso esse aqui, ó, hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí a gente tem também as projeções ortogonais dos catetos,
que no caso é o nosso M e o nosso N. É a projeção ortogonal, tá? Dos catetos. Os catetos são sempre os lados, para ficar claro para vocês. Catetos são sempre os lados, tá? E a altura é a nossa hipotenusa. Então, esse lado é um cateto, esse lado é um cateto e a altura é a nossa hipotenusa. Continuando, tá indo tranquilo até aqui, né? Sim. O obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo obtuso. Obtuso, gente, é maior que 90 graus. E dois ângulos agudos menores que 90 graus, tá? Então, obtuso é um ângulo maior que 90 graus, tá vendo aqui, ó? Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, maior que 90 graus. E dois ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus, tá? E aí a gente tem o acutângulo também. Acutângulo é um tipo de triângulo que ele tem três ângulos que são agudos, que são formados por 180 graus. Esse é um acutângulo. Como exemplo, ó, maior que 90, maior que 90, maior que 90, tá? Já congruência e semelhança. Quando a gente fala, olha aqui a figura A e a figura B, são dois triângulos. Deem uma olhada aqui, ó, os lados. O que vocês observam ao olhar os lados das duas figuras? Quando a gente fala de congruência, a gente está falando assim, ó, que essas figuras aqui acima são congruentes porque elas possuem a mesma forma e elas têm os lados correspondentes com medidas iguais, tá? Então, elas têm mesma forma e os lados correspondentes, eles têm medidas iguais. Que leva a gente a deduzir que os ângulos correspondentes também possuem medidas iguais, tá? Então, ó, se a gente for analisar, esse lado da figura A é igual ao mesmo lado da figura B, certo? Esse da figura A é o mesmo da B, e assim sucessivamente. Então, congruência é isso, quando eu tenho mesma forma e os lados correspondentes com as mesmas medidas, tá bom? Agora, olhem essas figuras aqui. Vamos olhar. Vamos ver o que a gente consegue observar. Ó, tem lados correspondentes? Os lados correspondentes dos triângulos A e B são proporcionais. Como que eu sei disso? Porque as razões entre essas medidas são iguais. O que eu vou pegar? Vou pegar esse lado da figura A, 13,5, dividir pelo mesmo lado da figura B, 4,5. Se eu dividir 13,5 por 4,5, eu vou ter uma razão igual a 3. Se eu pego o lado da figura A, 18 metros, e divido pelo lado da figura B, que é 6 metros, tá vendo? 18 dividido por 6 igual a 3. Então, o que eu vou olhar? Os lados são correspondentes? São. Como que eu vou observar isso, professora? O lado que eu falo que é correspondente é que ele tem o mesmo ângulo da figura que eu estou comparando. Os ângulos são iguais. Olha, tem ângulos iguais? Então, ângulo beta, alfa e y. Ângulo beta, alfa e y. Os ângulos não são iguais nas mesmas figuras? Nas duas figuras, na verdade? Então, não são? Vocês estão ouvindo? Os dois? Sim. Então, se os ângulos são iguais, eles são congruentes, tá? Então, os triângulos, eles são semelhantes. O lado que corresponde, que eu falo que é proporcional, eu vou olhar se os ângulos desse lado é o mesmo ângulo nas duas imagens. Então, olha só, o lado 13,5 metros da figura A está entre o ângulo, esse lado, ele está entre o ângulo beta e alfa.
Na figura B, eu tenho 4,5 que está entre os mesmos ângulos, então eles são proporcionais. Que também está entre ângulo beta e alfa. Por isso eu pego 13,5 e divido por 4,5, tá bom? Professora, quando eu faço isso, o que eu vou descobrir? A razão entre eles. E eu vou ver se essa razão é a mesma. Se ela for a mesma, então essas imagens são figuras semelhantes, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. O lado que está entre o ângulo beta e o ângulo y é 18 metros. Pego aqui da figura B, é 6 metros. Então, 18 dividido por 6, 3. Agora está faltando apenas um lado só, que é o que está entre o ângulo y e o ângulo alfa. 18,6. E vou dividir pelo mesmo lado correspondente da figura B, que no caso mede 6,2. Dividindo é igual a 3. Então, pergunto, a razão é a mesma, não é? Todas elas deu o mesmo resultado. 3, como a gente está falando em metros, né? 3 metros cada uma. Então, sim, a gente pode concluir que a figura A e B são semelhantes, pois possuem ângulos correspondentes, possuem medidas iguais e todos os seus lados são proporcionais. Vocês compreenderam? Ficou claro? Jéssica, tá travando sim. Tá horrível da aula hoje, tá travando demais, mas é a conexão da internet aqui na escola, tá? Porque está ruim. A gente falar pra gente voltar pra escola pra dar aula aqui pra vocês. E a internet não tá suportando. Então, como reconhecer triângulos semelhantes? Boa pergunta. Então, anotem isso aqui. Para saber se dois triângulos são semelhantes, basta observar se eles obedecem a um dos casos seguintes. Vamos aos casos. Melhorou aí ou ainda continua travando muito? Mais ou menos, professora. Tem hora que ela trava, tem hora que volta. Tá. Conexão que não tá boa mesmo. Então, olha só, o primeiro caso, ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes quando dois ângulos que se correspondem são, respectivamente, congruentes. Quer dizer, são iguais. Então, se eu pegar aqui, ó, o ângulo A é congruente com P. O ângulo B é congruente com o Q, tá vendo? E o ângulo C é congruente com o R. Então, sim, ângulo-ângulo é um dos critérios, tá? Uhum. Outro caso, se é semelhante, o que você vai observar? Lado, ângulo, lado. Dois triângulos, eles são semelhantes quando dois lados que se correspondem são proporcionais e quando os ângulos determinados por estes lados são congruentes, tá? Então, lado, ângulo, lado, tá bom? Então, olha só, lado, tem um lado AB. Qual que é o lado correspondente ao lado AB? É o lado PQ. Tá aqui. Lado AB, lado PQ. O ângulo é o mesmo entre eles, tá? Agora vamos ao outro lado. Nós temos o lado BC. Aqui está o lado BC, que vai ser igual também. Qual que é o correspondente? QR. Então, são iguais, tá? E por último, para a gente concluir, nós temos a relação lado, lado e lado. Dois triângulos são semelhantes quando os três lados que se correspondem são proporcionais. Então, se a gente pegar o lado AB, qual que é o proporcional a ele? O lado PQ. Então, AB dividido por PQ vai ser igual ao lado BC dividido pelo lado QR, que vai ser igual ao lado AC dividido pelo lado PR, tá? Então, tá aí as três formas de se observarem se os triângulos são semelhantes ou não. E por hoje a gente fica por aqui, tá? Ok.
Ficou claro para vocês? Eu vou dar a chamada, fazer a chamada rapidinho aqui e já libero vocês. Jéssica e Gabriel Souza, segundo B. Tchau, meninos. Acho que hoje a gente Tchau. não tem mais aula, mas tchau, até a nossa próxima aula, tá? É.